Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal do Ministério Ágios. Eu sou Juliane Silva e hoje vamos dar continuidade à série sobre o livro de Provérbios com o nosso episódio número 12, que vai tratar do capítulo 16. Nos acompanhe, fique até o final deste vídeo, deixe sua mensagem, deixe seu like, que o Senhor nos abençoe em mais um episódio. Bem, queridos, hoje vamos estudar o capítulo 16 do livro de Provérbios, onde eu extraí 4 lições que eu considerei importantes desse capítulo, aqui no nosso episódio número 12, certo? Vamos olhar nas nossas Bíblias, né? Você que está nos assistindo pode nos acompanhar com as referências bíblicas que eu destaquei aqui para cada lição. Bem, a nossa primeira lição eu destaquei os versos 1, 2, 3, 9 e 33, que diz o seguinte, os versos: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Meus amados, esses versículos, eles têm algo em comum, né? Apesar de ter uma diferença em um ou outro versículo, mas a lição que nós extraímos desses 5 versículos é a seguinte: aprenda a viver na dependência de Deus. Então é muito importante, meus amados, que nós aprendamos a viver na dependência de Deus. Esses versículos, eles falam do controle que Deus ele tem em suas mãos. Deus, ele tem um controle nas suas mãos. E se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, entregarmos o controle da nossa vida ao Senhor, podemos ter um porto seguro, podemos ter uma âncora para a gente recorrer, para a gente buscar, para a gente se apoiar, certo? O primeiro verso, né, que o verso 1, ele diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então o homem, ele planeja muita coisa, ele prepara muita coisa, a gente pensa muita coisa, a gente projeta muita coisa, mas na verdade é do Senhor que vem a resposta. É o Senhor que no final dá a última palavra em relação aos nossos projetos, em relação aos nossos pensamentos. Então, pensamos muita coisa, preparamos muita coisa, mas quando nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor, quando nós estamos na dependência de Deus, é Deus quem dá a última palavra, é Deus quem responde os nossos desejos, é Deus quem chega com a resposta, né? Para os nossos desejos, para aquelas coisas que nós pensamos, né? Então, o nosso caminho tem que estar todo entregue nas mãos do Senhor. O verso 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito. Então assim, para o homem, né, para mim, para você, os nossos caminhos, o que fazemos é tudo puro, mas é Deus, na verdade, quem pesa o espírito, ou seja, é realmente Deus quem sabe, né, se esses caminhos da gente são caminhos verdadeiros, são caminhos justos, são caminhos corretos, né? Porque a gente pensa que estamos indo num caminho, que o caminho que estamos seguindo é um caminho bom, é um caminho que nos leva a uma vida de santidade, que estamos fazendo a coisa certa, melhor dizendo. Mas na verdade, quem sabe, né?
quem conhece o coração, quem conhece o íntimo, quem sabe a intenção do homem em tudo que ele está fazendo é Deus, certo? Então a gente acha muitas vezes que estamos fazendo uma coisa certa, mas na verdade é Deus quem conhece as nossas intenções, quem conhece o nosso coração. É Deus quem sabe, porque é Deus quem conhece verdadeiramente o homem, né? Deus que é onipotente, onisciente, conhece todas as coisas. O versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, olha, como a gente tem dito aqui, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, como está escrito lá no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, né? Então confia ao Senhor as tuas obras, o que você está fazendo, o que você está planejando, né? E os teus pensamentos serão estabelecidos. Então assim, muitas vezes a gente passa o dia planejando, a gente pensa no dia de amanhã, vou fazer isso no fim de semana, tenho esse projeto para esse mês. Mas deixa eu te dar uma dica: confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor os teus pensamentos, entrega a Ele, né? E tudo vai ser estabelecido por Ele, né? Se a gente confiar no Senhor, os nossos planos, os nossos projetos. Por isso que é muito importante, meu amado, você que está nos assistindo, a gente, antes de sair de casa, a gente pensa, eu vou trabalhar, vou para a faculdade, vou fazer uma prova, vou fazer isso. Entrega o teu dia ao Senhor, entrega os teus planos ao Senhor, entrega os teus projetos ao Senhor, né? E tudo será estabelecido conforme a vontade de Deus, certo? O verso 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Então aqui mais uma vez, o homem planejando, o homem pensando, mas é o Senhor quem dirige os passos, é do Senhor que vem a resposta, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá a última palavra. Isso para aquelas pessoas que entregam as suas vidas ao controle de Deus, pessoas que se colocam na dependência de Deus. Então, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas obras, quando a gente entrega a Deus, quando a gente nos colocamos na dependência dEle, entregamos o controle a Ele, então o Senhor, Ele estabelece nossos pensamentos, o Senhor, Ele envia resposta para nós, Ele está dirigindo nossos passos. A gente, quando Deus dirige os nossos passos, não tem como nós errarmos, a gente ir para caminhos inseguros, em caminhos incertos, em caminhos de morte, né? Porque é o Senhor que está dirigindo nossos passos, então tudo vai dar certo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o último versículo diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, mais um versículo aqui que nós vemos em que Deus ele tem o controle de tudo, né? A sorte, tem gente que lança a sorte, entrega a sua vida à sorte, e eu costumo dizer que cristão, ele não vive da sorte, né? O cristão, ele vive da dependência de Deus, né? O cristão, ele não está entregue à sorte, e sim ao controle de Deus, à dependência de Deus, né? Deus é quem determina tudo nas nossas vidas, Deus é quem dá a última palavra ao meu e ao teu respeito. Então, fica a primeira lição: aprenda a viver na dependência de Deus. Nossa segunda lição, eu extraí dos versos 10 e 11, que diz o seguinte: nos lábios do rei se acha a sentença divina, a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são os pesos da sua bolsa. Certo? Qual é a lição que nós temos através desses dois versículos? Deus é um rei justo. Deus é um rei justo, né? Quando nós temos Deus, né, como o nosso rei, aquele que governa a nossa vida, não precisamos nos preocupar, porque Ele é justo. A própria palavra de Deus diz que dos lábios do rei se acha a sentença divina, ou seja, dos lábios do rei é uma sentença perfeita. Deus, ele tem ao nosso respeito, ele sempre vai julgar, vai nos tratar com justiça, vai dirigir as nossas vidas em justiça, em integridade, né? A sua boca não transgride quando ele julga, ou seja, quando Deus ele opera o julgamento,
respeito de alguém é da maneira mais justa possível. O próprio verso 11 diz que o peso e a balança justos são os do Senhor, né? Ou seja, a balança e o peso de Deus, elas são exatamente equilibradas, não há um desequilíbrio, né? Tanto o peso, né, e a balança do Senhor, elas são bem equilibradas, elas são justas, né? Porque Deus, Ele é um Rei justo. Então, não se preocupe se você está preocupada com alguma questão ou alguma coisa. Continue dizendo, como já vimos no início do capítulo, aqui do capítulo 16, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega o controle nas mãos do Senhor, o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Deus, Ele é um Deus justo e vai operar justiça na minha e na tua vida. A próxima lição tiramos dos versos 14 e 15, que diz assim: o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Olha só que maravilha! A lição que nós tiramos aqui é que devemos viver em paz com os nossos governantes. Essa foi a lição que eu extraí para nós aqui. Viver em paz com nossos governantes. Cuidado, gente. Muita gente criticando as suas autoridades porque não gosta e vai nas redes sociais e começa a criticar e começa a falar mal. E isso não é algo bíblico, não é algo cristão. Certo? A Bíblia nos orienta que nós devemos honrar as nossas autoridades, certo? Olha só o que é que isso nos traz. A própria palavra de Deus diz, né? Honrar nossas autoridades. O furor do rei é mensageiro de morte. Então, quando o rei, né, naquela época não existia presidente, prefeito, né? Na época eram reis. O sistema de governo era monarquia, né? Então, quando a autoridade, um governante naquela época, ele estava enfurecido, ele era como um mensageiro de morte, ou seja, significava algo muito ruim e muitas vezes até a morte, né? Mas o homem sábio o apaziguará, né? Mas aquela pessoa sábia, que busca sabedoria, que busca a Deus, é capaz de apaziguar o furor, a ira, né, do rei, do governante. Olha só que coisa tremenda, né? A pessoa que vive buscando a sabedoria que vem de Deus. No semblante iluminado do rei está a vida. Olha que maravilha! E a sua benevolência é como nuvem da chuva serôdia, né? Lindo, gente. Então, isso significa que com o rei está a vida. A gente pode também fazer outra analogia aqui com esses versículos, comparando esse rei, né, com o próprio Deus, né? Deus, ele é aquele, quando ele está enfurecido, né, não está satisfeito, não está feliz, isso não coopera ao nosso favor, né? Não coopera, na verdade, ao favor dos homens. O bom é que Deus, ele esteja feliz, ele esteja iluminado, ele esteja contente, né? Porque isso traz para nós vida. Na verdade, Deus é a própria fonte de vida. A Bíblia diz que na presença dele temos farturas de alegrias. Oh, aleluia, que maravilha, né? Deus, ele tem vida para nós, vida para nós. Mas quando nós estamos em desobediência, estamos em pecado, quando nós nos afastamos, né, da sua palavra, do que diz a sua palavra, então, infelizmente, nós estamos entregues ao mal, né? O pecado nos afasta de Deus, né? Então, por isso, gente, que é muito importante que nós estejamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos sim honrar nossas autoridades, honrar os nossos reis, ou seja, os nossos governantes. E assim acharemos vida, né? Até se o nosso chefe tiver, né, nossa autoridade estiver irado, estiver furioso, e a gente estiver buscando a Deus, estivermos andando na sua palavra, buscando a sabedoria que vem de Deus, nós somos capazes de apaziguar, né, a ira, o furor daquela autoridade que está acima de nós.
Isso somente o sábio poderá fazer. Um tolo, insensato jamais poderá acalmar o furor, a ira de um rei, de um governante, certo? A nossa quarta e última lição está no verso 32, que diz o seguinte: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, qual a lição que nós extraímos desse versículo, gente? Vamos dar uma lidinha nele melhor. Melhor é o que tarda em irar-se, né? O tardio, né? Aquele que tardio em irar-se, do que o poderoso, né? É muito melhor você ser aquele que se tarda em irar do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, veja, o que é que esse versículo traz para nós? Qual é a orientação desse versículo aqui? Ora, que o autocontrole, ele vale muito mais que força física, né? Que agressões. Então, é melhor nós sermos autocontrolados, termos autocontrole. Isso vale muito mais do que berros, do que gritos, do que partirmos para confusão mesmo, fisicamente falando, né? Então, é muito melhor aquele que respira 2 vezes antes de se irar, antes de sair proferindo um monte de palavras que não vão trazer vida, na verdade só vão piorar a situação, né? É muito melhor ser assim do que ser poderoso, e um poderoso que grita, que esbraveja, que perde a razão, né? É muito melhor controlar o nosso ânimo do que tomar uma cidade, né? Então é muito melhor nós termos autocontrole, domínio próprio, gente. E aí vem os frutos do Espírito, né? Longanimidade, benignidade. Por isso que é muito importante buscarmos o fruto do Espírito, certo? Então aqui nós estamos encerrando nosso episódio número 12 com as seguintes lições. Aprenda a viver na dependência de Deus, é a primeira lição. A nossa segunda lição, Deus é o Rei justo, certo? Nossa terceira lição, viva em paz com seus governantes, com as suas autoridades, né? Viva em paz. E a quarta e última lição, o autocontrole vale mais do que força física, certo? Agora aqui, para quem vem nos acompanhando desde o primeiro episódio, eu quero listar para vocês os outros versículos do capítulo 16 que tratam de outras lições que já estudamos em episódios anteriores. Caneta e papel na mão para anotar, certo? Olha lá, gente, do tema que trata da questão do orgulho e do humilde, nós temos aí os versos 5 e 18. Sobre o tema ser honesto, temos o verso 8. Sobre aquele tema fazer sempre o bem e nunca o mal, verso 12 e 13. Escolher e buscar a sabedoria, né? Escolha buscar a sabedoria, verso 16. Desviar-se do mal, versos 17, 25. 29 e 30, né? Bons relacionamentos valem mais que fortuna, verso 19. Outro tema que nós estudamos aqui, a sabedoria traz vida longa, né? É os versos 22 e 31, vocês vão achar sobre esse tema. Usando a boca para abençoar, vamos encontrar algo desse tipo no verso 24. A sabedoria ela é como um escudo, verso 25. Não seja preguiçoso, verso 26. E fuja das fofocas, verso 28. Encerramos aqui o nosso episódio número 12. Até o próximo, com a graça do nosso Salvador.